Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Saiba hoje quantas deveriam ser e onde deveriam estar estrategicamente localizadas as esquadras de navios de guerra da Marinha do Brasil. E se você curte as Forças Armadas do Brasil, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Atenção, combatente! Se você sonha em ser um militar das Forças Armadas do Brasil e está estudando para a ESA, a Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro, você não pode deixar de baixar o e-book gratuito com as melhores dicas para conseguir sua aprovação ainda em 2021. Mesmo que você não entenda nada de concursos militares, o guia é feito por militares que já foram aprovados neste concurso. O link está na descrição do vídeo. A Marinha do Brasil possui atualmente cerca de 6 bases navais. Entretanto, a maioria delas atualmente serve apenas como base de apoio logístico para quando a esquadra está em trânsito ou apenas para patrulha litorânea, já que a Força de Combate Naval está toda localizada nas 3 bases navais do estado do Rio de Janeiro, que são a Base Naval do Rio de Janeiro, sede da Esquadra de Navios de Guerra e que fica localizada no município de Niterói, a Base de Submarinos da Ilha da Madeira, localizada em Itaguaí, principal sede da Força de Submarinos, e por último, a Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia, no interior do Rio de Janeiro. O Brasil possui um dos maiores litorais do mundo, que se estende por uma faixa de quase 7.500 quilômetros entre o Rio Grande do Sul e o Amapá, e é o 5º país do mundo com a maior área marítima territorial, a chamada Amazônia Azul, com mais de 8.450.000 km² de área, e que abriga riquezas naturais importantíssimas, como o petróleo e a fauna marinha, que através da pesca sustenta e alimenta milhões de famílias brasileiras, sem contar os grandes rios navegáveis do interior do Brasil, como o Rio Amazonas, maior rio do mundo em volume d'água, e que está sobre uma das maiores reservas de água doce do mundo, o aquífero Alter do Chão. De modo que até para leigos fica claro que manter apenas uma esquadra de guerra é insuficiente para proteger todo o nosso imenso litoral. Isso ficou claro durante a década de 60, durante a Guerra da Lagosta, no litoral do Nordeste, quando a esquadra francesa, que se baseou no litoral de Senegal na África, e a esquadra brasileira baseada no Rio de Janeiro estavam praticamente à mesma distância da área de conflito. Eu fiz uma análise de quantas esquadras de guerra necessitaríamos e onde elas deveriam estar estrategicamente baseadas para realizar uma eficiente proteção de todo o nosso litoral. E para isso, eu analisei quais são as principais hipóteses de conflito em que a Marinha do Brasil atualmente pode se envolver na defesa do país. Concluí que para defender de maneira eficiente o seu mar territorial, o Brasil precisa de 3 esquadras de guerra, completamente independentes uma da outra, quer dizer, dispondo cada uma de todos os meios navais de combate e de apoio ao combate, e com suas sedes próprias espalhadas pelo litoral, ao invés da única esquadra que possui atualmente. Vejamos agora o porquê de 3 esquadras e onde elas deveriam estar estrategicamente baseadas. A primeira e atual esquadra brasileira deveria se manter no estado do Rio de Janeiro, já que o litoral do sudeste brasileiro é riquíssimo em petróleo, uma riqueza mineral que foi uma das principais causas de guerras durante o século XX e início do século XXI. O petróleo do pré-sal no mar brasileiro é, sem dúvidas, uma das principais, se não a maior riqueza natural que o Brasil possui, e merece a atenção total da Marinha do Brasil em sua defesa. Esta esquadra, além de proteger o litoral do Sudeste, também ficaria responsável por defender o litoral sul, que estão muito próximos e apenas uma esquadra é suficiente para defender esta área de aproximadamente 3.000 km de litoral.
Atualmente, a principal hipótese de conflito armado no Brasil seria uma guerra contra potências estrangeiras invadindo a Amazônia. Os presidentes de França e Estados Unidos são os que mais criticam a atual gestão brasileira sobre aquela região. Também é possível um conflito contra a instável ditadura da Venezuela e faz fronteira conosco também naquela região. De modo que é vital para a defesa do país que nós tenhamos uma forte base naval na foz do rio Amazonas, que é a porta de entrada natural da Amazônia. Controlar a foz deste rio é controlar quem sai ou entra daquela grande e importante região, cujos rios cumprem o papel de estradas. Hoje o Brasil tem a base naval de Val de Cães, na Baía de Marajó, em Belém do Pará. Porém, ela não tem capacidade de atracar navios de grande tonelagem. O ideal seria a construção de uma nova e grande base naval com capacidade para atracar os maiores navios de guerra da Marinha do Brasil. E esta base deveria se localizar na cidade de Macapá, na foz do rio Amazonas. Em caso de o rio Amazonas não ter a profundidade suficiente de comportar o atracamento de grandes navios na altura da cidade de Macapá, que se procurasse algum ponto entre o litoral dos estados do Amapá e do Pará que tivesse essa capacidade, de preferência em Macapá, Belém ou na ilha de Marajó. E como o helicóptero é o meio de transporte ideal para a região de selva, então o melhor navio para capitanear esta esquadra amazônica seria o nosso navio aeródromo Atlântico, ideal para o emprego de helicópteros. Para se ter uma noção de como esta área está desguarnecida do ponto de vista naval, em caso de emergência, a esquadra de guerra brasileira precisaria percorrer mais de 4.600 quilômetros no litoral do Rio de Janeiro até chegar à foz do rio Amazonas, enquanto que uma das esquadras americanas, partindo por exemplo de Miami, precisaria percorrer uma distância menor, cerca de 4.500 quilômetros. Já uma esquadra venezuelana, partindo de Caracas, precisaria percorrer apenas cerca de 3.600 quilômetros. E uma esquadra francesa, partindo de Cayena, estaria ali ao lado, precisando percorrer apenas cerca de 700 quilômetros até chegar à foz do rio Amazonas. Isso significa que, em caso de uma invasão naval, mesmo que estes hipotéticos inimigos avisassem que estariam partindo naquele momento para dominar a foz do rio Amazonas, eles chegariam naquela região primeiro que a esquadra brasileira partindo do Rio de Janeiro. A terceira esquadra brasileira deveria se localizar na região Nordeste, que é um ponto de extrema importância para o Brasil em caso de uma guerra total. Certamente a região Nordeste seria um dos principais, se não o principal alvo de um assalto anfíbio, devido à sua localização muito próxima da África, de onde uma coalizão internacional poderia basear seus meios em países africanos aliados antes de partir em um ataque ao Brasil. Para se ter uma noção da proximidade, a distância entre a cidade de João Pessoa, na Paraíba, e o estado do Acre é maior que a distância entre João Pessoa e a costa africana, de modo que o saliente do litoral nordestino foi chamado de trampolim da vitória no esforço aliado para expulsar as tropas alemãs do norte da África durante a Segunda Guerra Mundial. E de todos os pontos do litoral nordestino, aquele mais estratégico e mais vulnerável é a ilha de Fernando de Noronha, que fica a cerca de 360 quilômetros de Natal. Não tenha dúvidas que, em caso de uma guerra total, uma grande força naval e anfíbia desembarcaria primeiro em Fernando de Noronha para garantir um muito próximo porto seco de apoio logístico de fogo para apoiar uma invasão ao Nordeste, pois com a posse da ilha de Fernando de Noronha, o inimigo não dependeria mais de apoio logístico vindo da costa africana ou do Caribe, armazenaria seus suprimentos na ilha, poderia basear grande quantidade de tropa confortavelmente na ilha, ao invés de amontoados em navios de desembarque. Teria uma base terrestre com pista para pouso e decolagem de aviões, o que multiplicaria exponencialmente seu poder aéreo para bombardear o Nordeste. E a ilha também serviria como base terrestre para o lançamento de mísseis de cruzeiro sobre todo o nosso território. Acho que não preciso mais explicar o motivo de que a nossa terceira esquadra de guerra, a nordestina, deveria ser baseada em Fernando de Noronha. Para que tudo isso aconteça, seriam necessários bilhões de reais para quase quadruplicar o número de navios de guerra, principalmente corvetas, fragatas e submarinos,
e para construir estas duas gigantescas novas bases navais. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo se você discorda ou se está de acordo com a minha análise sobre este tema. E junte-se a nós se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações e não esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, para que outros patriotas tenham conhecimento desta situação e possam pressionar o governo e ao Congresso por maiores investimentos em nossa importantíssima Marinha do Brasil. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!